vocês estão chegando a ouvir? Nem é brincadeira. Os passarinhos estão cantando nessa manhã de terça-feira. Ufa! O Cuiabá venceu no Campeonato Brasileiro, voltou a vencer. E a segunda vitória no Campeonato Brasileiro vem justamente no lugar que ocorreu a primeira. O Cuiabá vence no Campeonato Brasileiro e vence em Minas. Vence em Minas, vence o Cruzeiro. E agora, vamos falar dessa vitória do Cuiabá. Daverson fez o gol da vitória do Dourado, que tira o Douradão do Z4, coloca o Vasco, monta um Z4 com 3 campeões brasileiros. Então vamos falar desse jogo logo depois da vinheta. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Coruja. Vamos analisar a partida entre Cuiabá e Cruzeiro que ocorreu ontem. Ontem a gente teve problemas técnicos aqui na Coruja House, aqui em casa. Eu não fiz nem o texto pro blog e nem o vídeo, nem a live que geralmente eu faço quando é pós-jogo. A gente estava fazendo esse campeonato brasileiro, estava tudo perfeitinho. Pós-jogo do Cuiabá com o jogo no estádio, vídeo, live quando era fora de casa. Dessa vez a gente quebrou, infelizmente, mas já no jogo contra o Coritiba a gente já deve estar tudo normalizado aqui no canal da Coruja. O Cuiabá foi a Minas Gerais com uma certa expectativa positiva. Tocou o treinador, fez uma partida melhor diante do Fluminense e teve praticamente 8 dias de descanso. Então a expectativa era alta para essa partida. Não por uma vitória do Cuiabá, mas talvez por um empate, por um desempenho ainda melhor, o Cuiabá brigando, coisa que não estava acontecendo com o Ivo ao comando do time. O Cuiabá muitas vezes se abatia no jogo e parecia que nunca ia sair daquilo ali. E assim, foi bonito de ver o jogo contra o Palmeiras e tal, e, assim, foi um jogo obrigado contra o Grêmio, só que aí o Cuiabá não rendeu mais. E o jogo contra o Grêmio foi na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já estava na sexta, os 3 jogos o Ivo não rendeu. A chegada do Antônio a gente sabia. O Antônio tem um estilo aquém de jogar. Ele vai fazer que na visão dele é o necessário, e eu tenho muitas ressalvas ao Antônio, mas essa não é uma delas. O Antônio vai fazer o que ele acha melhor. Muitas vezes eu vi o Cuiabá jogar com 3 zagueiros, com 5 defensores, e o time não andava. Ia lá, conseguia um gol na cagada da sobrada da bola que o zagueiro cortou e ganhava o jogo por 1-0 ou empatava o jogo fora de casa. E o Antônio não tem essa vergonha. E para um time como o Cuiabá é o necessário. Ele fez um trabalho bem ruim no Curitiba, mas agora chegou o Antônio Carlos Zago, que é um treinador até melhor, eu acho, e não tá fazendo render. O Curitiba até joga bem, até fez uma boa partida contra o Vasco, empatou, fez uma boa partida contra o Reservas do Galo e perdeu. Então assim, chega um momento que também a gente vê que não era só o Antônio lá no time Coxa Branca, que aliás é o próximo adversário do Cuiabá. Mas voltando ao jogo de Minas, eu tenho 3 ressalvas para fazer, antes de falar do jogo em si. Sobre a entrada do Riquelme. PK não se achou no Cuiabá, fez partidas muito ruins, então eu acho que precisa ser testado melhor o PK ali. O Riquelme entrou e deu conta do recado. Um cara que vai para ser lateral da seleção sub-20 e não vai por causa de umas questões de escolha mesmo do nosso querido Ramon Menezes, e não era testado no time titular do Cuiabá. Com o Ivo, ele entrou de lateral esquerdo, acho 2 vezes no campeonato estadual, e uma vez ele entrou de meia. Assim, não sei até que ponto o Ivo não gostava do trabalho ou não viu o potencial do Riquelme para essa função. E é só a primeira partida do Riquelme como titular no lugar do PK. Na última partida ele jogou até mesmo o Mateuzinho improvisado. Então assim, o Riquelme, a entrada do Riquelme melhorou o time do Cuiabá, o time do Cuiabá se defendeu melhor, e o Riquelme é um baita jogador. A pessoa fala, ele é meio cabeça de bagre. Não, eu acho que, calma, é uma promessa do nosso futebol, é um cara da terra, e é um cara que tá testando. Nós não estamos acostumados a revelar jogadores. Então eu acho que você tem uma certa calma com as promessas da base, e assim, grande parte do torcedor tem um carinho muito grande pelo Riquelme. E algumas pessoas têm uma crítica que assim, eu não entendo. Eu acho que é mal do brasileiro, em geral, criticar aquilo que é seu.
Mas o Riquelme foi um destaque desse time do Cuiabá. O Sobral titular, que é óbvio que o Sobral tinha sido titular desse time do Cuiabá, era óbvio que o Sobral tinha sido titular desse time do Cuiabá. O Denilson, pra mim, é o melhor primeiro volante do Cuiabá. Isso não é de agora. Na reta final do Cuiabá brasileiro, ele já era o melhor. Já era melhor que Marcão e Camilo. Então, o Denilson é titular na frente da zaga do Cuiabá. Ah, mas eu tô dando a minha opinião. Eu acho que o Denilson tem que ser titular. Eu não gostei das partidas do Felipe Augusto. Talvez essa função não seja dele, ou talvez ele tenha ter menos atribuições defensivas. Talvez, como se no volante mais fixo, na função do jogador Ranieri, ou até mesmo no Sobral, ele renda melhor. Não é um jogador ruim, é um bom jogador o Felipe Augusto. Eu acho que ele deve ser testado melhor ou em outras posições. Ou como o Cuiabá precisa se defender mais ainda, entre os dois. Cada um fazendo uma função. O meio de campo, para mim, é o perfeito. É o ideal do Cuiabá. Com um cara que marca bem, um cara que chama o jogo para si. E aí chega um cara que ele precisa ser lapidado, que é o Ranieri. No jogo com o Fluminense ele perdeu muitos contra-ataques, mas é um bom jogador. Talvez o Cepelini é a minha dúvida, porque o Cepelini é o melhor jogador do meio de campo do Cuiabá, do elenco. Não tem ninguém igual o Cepelini no elenco do Cuiabá. E ele agora é banco. Mas aí entra o momento, o que o Antônio vai pensar? Muitas vezes o Rodriguinho, muitas vezes umas 3, 4 vezes, na verdade, o Rodriguinho entrou de segundo atacante para servir melhor o Davidson, em especial o jogo contra o Atlético Paranaense no Paraná, que o Cuiabá empatou em 2-2. Talvez o Cepelini seja usado nessa função. Na visão do Antônio Oliveira, o Cuiabá vai rodar a sua tática. Vai ter um corpo, mas 2 ou 3 peças podem mudar completamente o jeito do Cuiabá jogar, como era no passado com o Antônio. O Cuiabá às vezes entrava com 3 zagueiros, e é o Joaquim, o Joca, saudade do Joaquim, abria na ala, ali na lateral, para virar a lateral do time, e o Cuiabá saía melhor com a bola. Às vezes o Joaquim entrava no meio de Alain Pereu e Marlon e tinha uma saída com 3 jogadores. Então o Cuiabá mudava bastante dependendo do jogo. E às vezes até confunde. E eu acho que o Antônio era tão doido nessas coisas que até o outro técnico falava, não é tão louco assim. Ia mudando, que é um mérito do Antônio. Agora vamos falar especificamente do jogo. O Cuiabá o jogo teve 15 finalizações para cada lado, segundo o SofaScore, com 8 do Cruzeiro e 2 do Cuiabá. Coisa importante. O Cuiabá não pode ficar tantos tempo no segundo tempo, tanto tempo no tempo, mas tantos minutos no segundo tempo sem atacar o Cruzeiro. O Cuiabá chega, segundo a estatística na reta final do jogo, até 5 finalizações. Nenhuma no gol. Mas o segundo tempo, a partir dos 10 minutos, o Cuiabá nem puxava mais contra-ataque. Eu acho até pelo Davidson passado, talvez o Hélio Silva já amarelar com medo de fazer uma falta. Então, assim, eu acho que entra um momento que o Cuiabá deu uma declinada, mas faz parte do primeiro jogo. O pessoal era conhecendo a taxa do Antônio, ou relembrando a taxa do Antônio. Então, assim, mais uma. Das 8 finalizações do Cruzeiro e das 2 do Cuiabá no gol, as 2 foram no primeiro tempo. Uma foi gol, a outra o Cafu desperdiçou. Repetiu o time diante do Flu. Praticamente, só trocou o Mateuzinho pelo Riquelme, o Mateuzinho por suspensão. Mas eu acho que o Riquelme tomou a posição titular dessa lateral aí. Eu acho que o Mateuzinho é titular lá no Matheus Alexandre, mas o Riquelme é titular na lateral esquerda. Grandes chances criadas. Se não só foi história, o Cruzeiro tirou uma que parou no Walter. As outras 2 da partida foram criadas pelo Cuiabá e as 2 do primeiro tempo. Que é uma marca do Antônio. Às vezes o time chutava pouco no gol, em direção ao gol, mas conseguia. Mas talvez o que vai ficar na minha cabeça, muita gente talvez esteja me criticando aí no vídeo, mas fica na cabeça aquela reta final do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá fez partidas muito boas, principalmente contra o Botafogo, contra o Palmeiras, contra o Curitiba nem tanto. Mas contra o Avaí, o Cuiabá arrumou aquele gol lá diante do gol chutaço do PP. Ele também não foi tão espetacular, mas foi um resultado positivo. É isso, cara. Eu acho que o Cuiabá melhorou. O time começou a se defender melhor. O Cuiabá tomar 15 finalizações no gol e não tomar nenhum gol, já é um avanço. Mostra uma defesa um pouco mais consolidada. E aí, eu quero terminar com uma afirmação que eu posso estar me arrependendo pro resto da vida. Mas o Cafu jogou bola ontem. O Cafu voltou a jogar bem. O Cafu fez uma boa partida. E assim, é mérito do Antônio, porque não estava rendendo. Ah, Felipe, mas ele puxava uns contra-ataques bom, mas assim, faltava um pouco a mais.
E o Cafu ele é um pouco limitado nesse quesito, mas ele quando ele quer jogar, irmão, ele joga bem. E ontem foi uma boa partida do Cafu. Ainda chega um momento que eu acho que o Antônio tem que fazer, e assim, hoje ele tem 2 auxiliares, que é o Yuba e esqueci o nome dele, até que é filho do jogador do Botafogo, até no Botafogo já. Eles precisam chegar no Ranieri, no Cafu, que são os titulares, mas que faltam o Ranieri é novo, uma lapidação, fala, cara, você tem que fazer assim, faz assado, faz assim, faz assim. Porque falta uma coisinha a mais para esses jogadores explodirem mesmo. O Ranieri veio uma compra, um jogador novo, jogou muito no Avaí, era destaque do Avaí, como volante, depois virou zagueiro, jogou muito naquela temporada passada, apesar do Avaí ser rebaixado. O Avaí, em dado momento da temporada, o Avaí estava brilhando, batendo na trave de Libertadores. Depois o Barroca começa a perder jogos e despenca, limite Barroca, assim, não rende. Mas esse time esse time do Avaí, o Ranieri era o destaque. Assim, eu acho que o Cuiabá melhorou e já tem que pensar no jogo com o Curitiba. Volta hoje para Cuiabá. Já deve estar em Cuiabá, na verdade, tem a gravação desse vídeo. Quando esse vídeo for ao ar, já deve estar aqui em Cuiabá. Mas o Cuiabá faz uma partida boa, uma partida ok em dado momento. Uma partida boa no primeiro tempo, uma partida ok no segundo tempo. E traz os 3 pontos, sai da zona de rebaixamento. E dá um alívio pro torcedor, que deve e sim tente comparecer em bom número à Arena Pantanal no sábado, no dia 27, para apoiar o Douradão diante do Curitiba, jogo importante. Cuiabá tem sequência de jogos muito importantes. Cruzeiro, Vitória. Coxa em casa. Goiás na Serrinha e Corinthians na Neoquímica Arena. Todos adversários na disputa contra o rebaixamento. Eu posso gravar esse vídeo aqui, o Corinthians ganhar 2 jogos, embalar e falar, putz, o Corinthians não tá na disputa mais. Mas até esse momento, na gravação desse vídeo, o Corinthians está atrás do Cuiabá e vive uma draga desgramada. Então assim, o Cuiabá tem que ficar atento e tem jogos importantes pela frente e dá para vencer sim, principalmente o Curitiba jogando em casa. O Goiás na Serrinha é uma draga, Cuiabá lá. Mas vamos torcer para a primeira vitória do Douradão lá. É isso, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal, dá um tapa no sino para receber todas as notificações. E até a próxima.